Bem, amigos, abra a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus em tuas mãos, o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 17. Nós abriremos nesta noite a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 17. Estas palavras tão tremendas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E o título desta mensagem, na palavra de Deus nesta noite, aqui neste versículo, é: somente Deus nos torna pessoas completas. Ó, queridos, somente o Senhor. E se nós não o temos e não o conhecemos como indivíduos, como seres, somos pessoas tão incompletas nessa vida, até que Ele entre em nossas vidas e lide conosco. Então nós conhecemos realmente o propósito, o significado e a plenitude de vida neste mundo. Você e eu, amigos, não somos apenas corpos perambulando sobre a face da terra. Nós somos formados, criados por Deus, e neste corpo nos foi dado uma alma, e uma alma eterna para buscar o Senhor, para ter um contato e um relacionamento com Ele, conhecê-lo e adorá-lo e servi-lo. E o corpo um dia ficará nesta terra quando o nosso tempo se acabar. E a nossa alma então terá que subir à presença de nosso Criador para a eternidade, ou com Deus para sempre, ou longe de Deus, banido de sua presença, se nós não buscamos, nem encontramos o seu perdão e a sua graça. E a vida de uma pessoa, ela não consiste apenas de prazeres materiais, satisfações físicas, bens e confortos. Há muito mais para a vida de um ser humano nesta terra. Bem, nós começamos com este versículo 16, veja o que ele diz: não erreis, meus amados irmãos. No grego, no original, essa palavra traduzida não erreis ou errar, quer dizer não perca o foco, a perspectiva, não vague longe da verdade, não se extravie, não seja enganado, não erreis o caminho. Em outras palavras, não seja iludido como uma pessoa pelas reivindicações deste mundo em nossa volta, pelos clamores e as afirmações da sociedade em volta, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina, dizendo que você pode ter e alcançar todo o prazer que você deseja e toda a felicidade completa e satisfação nesta vida, sem que você precise necessariamente de um relacionamento com o teu Criador. Eles dizem que você pode ter uma vida feliz. Essa é a ideia de muitas músicas em nosso dia. É isso que é propagado em toda parte. Você pode ter uma vida feliz, completa, perfeita satisfação neste mundo sem precisar de Deus. Você pode ter tudo isso. A vida, eles dizem, é tão cheia de possibilidades. E você tem tudo em tuas mãos que você precisa para alcançar esses grandes bens e prazeres. Tudo depende de você. Você tem as habilidades em suas mãos. Você pode chegar onde quiser e onde desejar sozinho. Será que não é isso que nós aprendemos desde a infância? E aqui a palavra de Deus está dizendo: não erre neste ponto. Não seja enganado neste ponto. Não se deixe levar com este tipo de ideia, porque, versículo 17, toda boa dádiva, tudo que é bom nesta vida, tudo de bem e de bom que uma pessoa venha desfrutar neste mundo, é uma dádiva do Criador ao ser humano. Sejam habilidades, sejam oportunidades, tudo isso vem de Deus, tudo isso é uma dádiva de Deus. E sem Ele, e sem a sua bênção e o seu sorriso sobre nós, nós não podemos alcançar verdadeira e duradoura satisfação neste mundo. Bem, esse é o significado desse texto. Não se deixe convencer, não erre, por falsas filosofias de vida promovidas neste mundo, que diz que você encontrará plenitude de vida e satisfação sem o relacionamento com Deus. Porque, amigos, tudo aquilo que adiciona prazer à nossa vida, tudo aquilo que adiciona satisfação, sentido e alegria, um tempero à nossa existência, se eu posso assim dizer, é uma dádiva do nosso Criador ao ser humano. Assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, isto é, vem de Deus. Somente Deus nos faz pessoas completas.
Somente um relacionamento com o nosso Criador nos torna pessoas completas e satisfeitas neste mundo. Sem a bênção de Deus, que é resultante de um relacionamento com o nosso Criador, de andar com Ele e de conhecê-lo, nós somos pessoas tão incompletas neste mundo, tão pela metade ou muito menos. E é pensando sobre isso que eu gostaria de lidar com este versículo 17 em particular e tentar explicar o que ele significa nesta noite. Bem, leia comigo. São palavras tão epigráficas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todos os dons, os benefícios que uma pessoa entre neste mundo com tais, ou adquira ao longo de sua jornada neste mundo, é uma dádiva de Deus. Mesmo aquelas dádivas ou talentos limitados, que têm um tempo curto e provisório, passageiro, são dádivas de Deus. E nós queremos distinguir aqui nesta noite, nesse texto, entre uma boa dádiva e um dom perfeito, porque é isso que nos interessa, esses dons perfeitos. Bem, boas dádivas ou boas dádivas são aqueles dons ou dádivas que Deus dá a todo ser humano, que todos os seres humanos, de alguma forma, de alguma medida ou quantidade, recebem de Deus. E dons perfeitos são outras dádivas completas, perfeitas, que nós precisamos pedir a Deus. Boas dádivas são aquelas que nós entramos neste mundo, que Deus nos dá, o que recebemos ao longo das jornadas. E dádivas ou dons perfeitos são coisas que nós precisamos realmente pedir e rogar a Deus por elas, porque nós não a temos, nem nunca teremos, a menos que nos aproximarmos de Deus e pedirmos a Ele estas coisas. Bem, o fato, queridos, é que há muitas dádivas e dons que Deus nos dá. Isso deveria nos encorajar, são dons, são certas capacidades ou certas aptidões, se você prefere, são certas habilidades que nós temos ou benefícios que nós podemos ter ao longo da jornada nessa vida, que Deus nos dá, e de fato são muitos e muitos e variados. Toda capacidade, todo poder ou habilidade que você possui de alguma maneira, algo que seja único a você, particular ao teu caráter e à tua personalidade, e mesmo toda a combinação desses dons e talentos que você consegue colocar juntos, bem, você deve gratidão a Deus, porque foi Ele que te deu e te adicionou ao entrar neste mundo. Não é algo natural em você, não é algo intrínseco à sua pessoa. Foi te dado, foi te adicionado. Toda boa dádiva vem do alto. Bem, você e eu não somos ensinados essas coisas no mundo em volta, não é verdade? Não está na moda reconhecer a mão de Deus e como Deus nos abençoa e nos dá certas habilidades. Mas talvez você nem menos tenha pensado sobre isso, reconheça isso, que tudo que você é e tudo aquilo que há de bom e proveitoso em você foi Deus que adicionou à sua vida quando Ele te colocou neste mundo. E talvez você sinta de alguma maneira isso instintivamente, mas você não tenha adorado e agradecido a Deus, nem reconhecido isso. Talvez haja esse instinto de que certos dons foram te adicionados, certas capacidades, sejam físicas, sejam intelectuais, foram dadas por Deus. Ou que em certas situações ao longo da vida Deus abriu certas portas e te colocou em certas esferas sociais que foram de grande benefício para você e que você não as teria naturalmente, não estaria onde está se não fosse a graça de Deus. Mas talvez você tenha colocado essa percepção de lado e seja como uma criança que tenha nascido em uma família ou em um berço abastado, e aquela criança tem de tudo: boa alimentação, segurança, toda a tecnologia, bons tutores, uma boa escola, uma boa universidade. E essa criança, por ter nascido naquele lar abastado, toma essas coisas como algo natural, algo garantido, algo permanente. E ela não percebe que as coisas foram providas para ela, dadas a ela. Talvez até que ela comece a perder as coisas e a torneira seja fechada, então de repente ela percebe que aquilo não lhe era natural, comum, mas algo que lhe foi dado, adicionado. E todos esses poderes e habilidades ou capacidades que você tem, que você possui, vêm de Deus. Foram dadas por Deus a você quando Ele te criou, ou foram adicionadas em teu caminho. Elas não estariam ali e você não as teria se Deus, de uma maneira inteligente e consciente, não tivesse decidido dar a você estas habilidades. Assim, amigo, você deve a Deus gratidão,
louvor, a tua vida, o teu culto. E talvez você perceba isso mesmo instintivamente, como todo ser humano na verdade percebe. Mas há uma linguagem muito especial neste versículo. E é bastante distinta. Eu gostaria que você observasse isso. Primeiro, o versículo fala sobre uma boa dádiva, uma dádiva nobre, especial. Então ele fala sobre um dom perfeito. Esse termo dom perfeito no original significa algo que é completo, por isso que ele é perfeito. Ele não falta em nenhuma parte, em nenhuma medida. Ele é completo, ele é pleno, perfeito no sentido de plenitude. Não falta nada neste dom. Bem, quais são esses dons? Seriam esses dons, os dons físicos, dádivas ou habilidades físicas que nós temos, talvez uma grande capacidade física ou atlética, uma grande beleza, ou uma grande capacidade intelectual. Seriam esses os dons completos e perfeitos que a palavra de Deus está se referindo aqui. Bem, é fácil de saber que não são esses os dons perfeitos. São boas dádivas que Deus nos dá. Será que dons físicos como a beleza, ou grande energia e capacidade garantem satisfação plena na vida? Talvez um grande intelecto, uma capacidade muito grande de compreender e observar as coisas. Acaso essas coisas te farão, no longo da jornada, uma pessoa completa e feliz? Minha resposta nós sabemos é que não. Essas coisas não te farão, por mais maravilhosas que sejam essas dádivas, não te farão, te tornarão uma pessoa completa, porque não são dons perfeitos ou completos. Porque você talvez conheça pessoas altamente inteligentes e capazes neste mundo, mas profundamente infelizes, profundamente vazias e incompletas. Eu estou certo que eu não preciso nem comentar no quesito beleza, como beleza não traz satisfação completa a pessoas, ou inteligência, força física, nada disso. Por maior que sejam essas dádivas dadas por Deus a você, não garante uma vida completa, porque não são esses dons completos, esses dons perfeitos. Sim, são dádivas de Deus, são maravilhosas, nos trazem grandes oportunidades, mas não nos trazem verdadeira e completa satisfação. Nós podemos pensar sobre uma outra dádiva que não é um dom perfeito: influência. Há pessoas que possuem uma grande, ou que angariaram uma grande influência para o bem, talvez, uma influência política, uma grande notoriedade por uma capacidade de liderança. Me permita usar um exemplo pessoal, mas mais ou menos 10 anos atrás eu conheci uma das ex-primeiras ministras da Inglaterra, a única mulher ministra ali, Margaret Thatcher, baronesa Thatcher. E já faz algum tempo, tão conhecida a baronesa Thatcher, conduziu a Inglaterra ao longo da Guerra Fria, em períodos difíceis, a Lady de Ferro. Mas eu a conheci na idade já avançada, seus olhos cansados e tristes, a notoriedade já havia passado, a capacidade intelectual diminuída, a força física também. Poder, influência não trouxe plenitude de vida e satisfação ao final dos seus anos. Amigos, você pode pensar sobre uma outra dádiva, uma boa educação. Talvez você tenha recebido uma boa educação neste mundo. Estudou em boas escolas, ou teve tutores, ou pessoas altamente elevadas na sua área de conhecimento, e você aprendeu e observou dessas pessoas, isso te adicionou grandes coisas. Isso é algo muito bom, isso é uma dádiva de Deus, porque é Deus que dá a capacidade racional ao ser humano para produzir e acumular conhecimento e produzir a ciência. E esse conhecimento é colocado em certos centros de estudos, as pessoas podem ali estudar e absorver essas coisas, porque o conhecimento não é algo natural no ser humano, precisa ser cultivado. Sim, nós temos o instrumental para conhecer, mas não o conteúdo. E se talvez alguém tenha recebido uma grande educação, essa é uma dádiva de Deus. Mas nós sabemos que nem mesmo a elevada educação te garantirá uma vida feliz, completa, plena, porque não é um desses dons perfeitos sobre os quais a palavra de Deus se refere. E nós teremos que distinguir entre essas boas dádivas e esses dons perfeitos. Bem, são dádivas essas que Deus dá a todas as pessoas. Eu já mencionei algumas delas: inteligência, capacidade física, beleza, educação, capacidade organizacional. Mas por outro lado há esses dons. São dons completos e perfeitos. São dons que Deus somente dá àquelas pessoas que pedem a Ele, que buscam deles. Bem, talvez você tenha nascido rico, não sei.
ou alguma grande vantagem social em contato com pessoas de grande influência, ou talvez você possua uma personalidade bem peculiar, e as pessoas gostem de você com facilidade, e tenham prazer em estar junto com você, e querem a tua companhia e te aplaudem. Mas isso não vai te garantir uma vida completa e perfeita. Sim, são dádivas de Deus, certos traços em nosso caráter peculiares, e nenhuma dessas coisas durará, mas muitas e tantas vezes as pessoas penduram toda a sua esperança nessas dádivas menores, na sua inteligência, na sua capacidade intelectual ou física, ou no carisma e na desenvoltura pessoal que elas tenham, e elas querem construir as suas vidas, a sua satisfação em cima dessas coisas, e penduram todas as suas fichas nesses dons menores e passageiros, por mais maravilhosos que sejam esses talentos, essas dádivas. São boas dádivas, mas não são as mais perfeitas, as mais completas, as mais necessárias, e você não tem esses dons a menos que você peça por eles. Talvez você seja nessa noite uma pessoa de grande disciplina, grande capacidade organizacional, e como todos nós necessitamos disso, ser disciplinados quanto ao tempo, quanto aos afazeres, essa é uma dádiva de Deus. Mas coisas como essa não preenchem completamente a vida. Há pessoas que têm grande habilidade atlética, e elas angariam um grande patamar de sucesso neste mundo, mas os anos passam e você nem mesmo se lembra do nome. Éder Joffre, quem foi esse fulano? E coisas como essa, ali num determinado momento, um sucesso e então o ostracismo. Você não pode depender de dons ou talentos físicos ou intelectuais para encontrar paz e satisfação plena e completa em sua existência, por mais maravilhosos que sejam. Por mais que te tenham elevado acima de outras pessoas, talvez, e te levado a rincões e cantos que você jamais conheceria sem eles. E as pessoas, como eu disse, muitas vezes penduram toda a sua vida nessas coisas. Elas dizem, se com este dom, este talento, eu simplesmente conseguisse uma medalha de ouro no atletismo, nas Olimpíadas de 2016. E se com essa minha capacidade eu conseguisse chegar ao sucesso e ser admirado e adorado, então seria perfeito, seria maravilhoso. E os anos passam, as melhores das capacidades ficam para trás, então uma nova sede por prazer, e por sentido e por alegria, e quantas decepções também são acumuladas. Amigos, isso acontece porque nós precisamos desses dons mais elevados, mais perfeitos, queridos amigos, e esses dons são dádivas de Deus. Nós precisamos buscá-los. Sem esses dons mais elevados, nós seremos sempre pessoas incompletas. Deixa-me ilustrar. É como uma pessoa que sofreu uma interrupção em sua educação aos 4, 5 anos de idade e não conseguiu aprender a ler ou a escrever. Uma grande desvantagem, algo triste, talvez contra a vontade da pessoa. Ela precisou seguir pela vida adulta em um mundo que exige leitura e conhecimento, como uma pessoa incompleta talvez na sociedade. Muito importante, algo muito importante esteja faltando se nós não temos esses dons perfeitos. Nós somos pessoas incompletas neste mundo. E que desvantagem para nós termos somente dons passageiros e não termos aqueles dons que nos são dados em resposta às orações. Bem, não será de grande vantagem para você uma beleza fantástica e tremenda se você não tem esses melhores dons. Não será de grande vantagem nem suficiente ter um grande intelecto e capacidade intelectual para a vida, para a felicidade e satisfação, se você não recebeu ainda estes dons mais completos. Deixe-me tentar ilustrar isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, na Inglaterra, ter visto um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial. Um navio inglês, muito famoso pela capacidade daquele navio, pelo número de armamentos que esse navio pequeno conseguia carregar, a grande tecnologia bélica daquele navio para a época. E quando eu vi esse navio, ele na verdade estava atracado num porto, e já estava ali há mais de 38 anos na época, e o motor tinha sido removido, e todos os armamentos tinham sido removidos. Ele mantinha toda a sua beleza e imponência de um navio de guerra, mas sem o seu armamento, impotente, imóvel, parado ali. E assim somos nós, sem os nossos melhores dons. Por mais intelecto e beleza física que possuímos, por mais vitalidade, por maior currículo, se nós não temos força interior
e de caráter, e aquela felicidade que é dada por Deus, que vem por este dom que eu vou mencionar dentro de um minuto. Então nós somos pessoas incompletas neste mundo. Bem, quais são esses melhores dons então? Eles são chamados aqui de dons perfeitos. Toda boa dádiva, diz Tiago, e todo dom perfeito vem do alto. São dádivas. Um dom é uma dádiva, um presente, algo que vem da mão de Deus. É como aqueles dons naturais, habilidades. Você não comprou eles, você nasceu neste mundo com eles, ou te foram dados por Deus ao longo da jornada. Você não existia antes e entrou no mundo tendo esses talentos, lhe foram dados por Deus. E é bem possível que você nunca agradeceu a Deus por isso, mas os melhores dons são também assim. Eu e você não os temos, nos são dados se nós pedirmos. Nós não podemos comprar, adquirir com o cultivo, chegar a alguma escola ou instituição e tentar tê-los. Eles vêm da mão de Deus, dom gratuito, uma dádiva do Criador, e precisa ser buscado por cada homem e mulher. Sobre o que nós estamos falando aqui nesta noite, amigos? Bem, nós estamos falando sobre esses dons superiores. Nós estamos falando sobre este dom que é o perdão de Deus, o perdão de nossos pecados. Oh, ter os meus pecados perdoados e ter o término da minha vida aqui sabendo e com a certeza de que eu entrarei na presença do meu Criador com meus pecados perdoados, uma dádiva de Deus. Esse é o dom superior, esse é o dom elevado, essa é a dádiva de Deus, chamada de um dom perfeito aqui. É uma dádiva tremenda, é a dádiva mais valiosa que um ser humano pode adquirir ou alcançar nesta vida. A maior de todas as dádivas é o perdão de nossos pecados. Você pode ser um multibilionário nesta noite, mas um dia você terá que se apresentar diante de Deus. Ou ter inúmeras medalhas atléticas no teu quarto, mas um dia você estará diante do teu Criador para prestar contas a Ele, e você será punido pelos teus pecados. Porque nós somos pecadores aos olhos de Deus, amigos. Nós já nascemos assim e vivemos em pecado, seja por palavras, por escolha, por omissão, por atitudes, coisas que falamos contra Deus, contra as pessoas, coisas que pensamos, atitudes para com Deus e para com a vida. Como eu poderia me apresentar diante de um Deus justo e santo que deve punir os meus pecados? Como eu posso ter os meus pecados perdoados antes de subir à presença dEle? O que eu poderia pagar eu não posso, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum valor moral que me recomende a Deus. E no peso da balança, ainda embora eu tenha feito tantas coisas boas para o próximo, o peso dos meus pecados é tão grande, é tão tremendo. Mas ter esse perdão que é uma dádiva gratuita de Deus, e receber dele toda a graça e favor, todos os meus pecados passados, presentes e futuros deletados, e então poder entrar na presença do Senhor. Esse é um dom incalculável. Quem jamais poderia dar ou comprar ou alcançar este dom? O dom do perdão. Este é o primeiro que eu gostaria de mencionar nesta noite. Ele diz: toda boa dádiva, nossas habilidades e talentos, tudo isso vem de Deus, e todo dom perfeito vem do alto. São chamados aqui de dons perfeitos. São dons perfeitos porque eles não vêm sozinhos, e não poderiam jamais, porque com o perdão que Deus dá, vem tantas outras coisas. O perdão de Deus é algo tremendo e maravilhoso, mas não seria um dom perfeito se viesse sozinho, queridos. Pense sobre isso por um minuto. É necessário algo mais. Quando o médico obstetra examina a criança recém-nascida, acabou de nascer, examina os olhos pela visão, audição, conta o número de dedos, ele está procurando uma criança perfeita, completa, algo que veio ao mundo por inteiro. É isso que ele busca, é isso que ele está observando. Não seria satisfatório apenas o perdão de Deus se viesse sozinho e desacompanhado, mas Deus não dá este dom sozinho. Porque acompanhado do perdão, quando nós buscamos, vem tudo mais do que é necessário. Com o perdão dos teus pecados virá também uma nova natureza, um novo caráter, para honrar a Deus e vencer o pecado. Quando você busca a Deus e pede-lhe o perdão de teus pecados e roga por essa dádiva do perdão que vem de Deus somente, então Ele te dá uma nova natureza implantada dentro de você, que é chamado na Bíblia de um novo coração. Como que nascer de novo, um novo caráter, e você vai ter poder para vencer o pecado. Você não deixa de ser um pecador, mas
Mas você agora tem grande vontade e poder para vencê-lo e para honrar a Deus. E Deus te ajuda. E essas coisas são tão maravilhosas. Você é capacitado para lutar contra o teu pecado. E pela ajuda de Deus vencer o teu mau temperamento. E aquelas mentiras contínuas. E aqueles pensamentos terríveis. E aqueles lábios mentirosos. Quando Deus perdoa e apaga o registro do teu pecado. Ele te dá também todo o equipamento necessário para viver para Ele. E para honrá-lo, e conhecê-lo, experimentá-lo. E aquela pessoa mesquinha se torna tão generosa. E aquele homem, aquela mulher cruel, tão gentil. Aquela pessoa arrogante, soberba, tão humilde. O indivíduo de lábios mentirosos, agora preocupado com a verdade, com a justiça. Há uma transformação maravilhosa que é uma nova natureza dada por Deus que vem com o perdão de nossos pecados. É por isso que esse é um dom perfeito, porque ele é completo. Ele traz tudo aquilo que é necessário para uma vida agora diante de Deus. Oh, não pense ingenuamente, se você talvez despreza a palavra de Deus e o povo de Deus, que as pessoas que foram salvas um dia estão apenas pretendendo, teatralmente agindo como se fossem santas. Não, querido, é colocado dentro do coração um desejo por pureza e por verdade, e uma nova força e uma nova alegria. Oh, quão maravilhosos são esses dons perfeitos! E com o perdão vem um novo caráter, mas vem também algo maravilhoso. Vem a ajuda de Deus. E você descobre a oração como nunca antes tinha descoberto. E Deus ouve a tua oração e o teu clamor. E você passa a orar a Ele como nunca antes orou. E a tua oração sobe à presença do Senhor e Ele responde. E você se aproxima dEle de uma maneira consciente em todas as situações da vida. E Ele interage em tua vida, estende a sua graça, o seu favor. E quando você se encontra em problemas, em dificuldades, você pode clamar a Ele. E Ele responde, você sabe, e Ele te abençoa, te fortalece, aquece o teu coração. E você sabe que Ele te ouviu de tantas e tantas maneiras, e Ele te assegura disso. Às vezes, as pessoas perguntam a um crente, pessoas que não creem no Evangelho, perguntam a um crente, um amigo, como você pode ter certeza que Deus está lá, Ele está te ouvindo? E Ele te responde, amigos, talvez o crente dê um passo atrás e diga, como eu sei, nós precisamos passar o dia inteiro aqui, e a noite inteira, e semanas para me te explicar as muitas e muitas maneiras como Deus me ouviu, e respondeu, e me assistiu, e me abençoou, e me fortaleceu, e me guardou. São coisas maravilosas. É como tentar ir a um físico e pedir a ele, me explica aqui toda a teoria quântica dos elementos. E ele dá um passo atrás chocado. Agora, tudo de uma vez. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos para explicar todas as minúcias. São tantas e tantas e tantas as evidências da presença e da graça de Deus que vem com o perdão de nossos pecados. Eu não poderia contá-las todas nesta noite. Eu posso tentar te explicar, eu posso tentar ilustrar, mas se você não buscar ao Senhor e pedir dele, nunca você perceberá. Será como tentar explicar um peixe na água fria, como é a vida no ar aberto. Você precisa vir a Ele e clamar por vida. Então você saberá. Então você experimentará. Mas amigos, isso não é tudo, porque nós estamos falando aqui de dons perfeitos, dons completos. E não seria suficiente o perdão de Deus, o novo caráter, a ajuda do Senhor, se nós não tivéssemos tudo isso para sempre. Se fosse somente para essa vida, ou se fosse só para o agora, nós poderíamos falar como Paulo em outra ocasião, miserável homem, comamos e bebemos, se esperamos só em Cristo para essa vida, somos mais miseráveis dos homens. Mas não, amigo, começa aqui a salvação, uma nova vida, e continua por toda a eternidade na presença do Senhor. Continuará conosco, e nós com Ele. Se eu tivesse tempo nesta noite para te falar sobre aquele novo corpo que a Bíblia promete quando nós subirmos com o Senhor, e quão maravilhoso e tremendo é a realidade deste corpo ressurreto, e do céu e da terra, e de todos os benefícios que Deus tem preparado para alguém que se aproxima dele como um pecador e pede por perdão e por salvação e vida. São dons que Deus dá, ter o perdão de Deus, ter a presença do Senhor em minha vida, ter o amor de Deus, ser feito um filho, uma filha de Deus,
os olhos do Senhor sobre mim, a sua bênção e o seu cuidado, será que nós podemos computar e medir estas coisas, ser chamado por Ele para servi-lo, ter o seu amor e os seus ouvidos em situações tantas, e Ele sempre estar comigo e abrir a minha mente para entender coisas que eu nunca entendi antes sobre a vida, o mundo, sobre Ele mesmo. Oh, queridos amigos, o dom do perdão de Deus. Eu posso me relacionar com Ele, já não é mais um Deus distante, uma imagem abstrata, um Deus pessoal e real. Conhecê-lo, ser guiado por Ele, uma vida tão mais plena, ter uma alma viva dentro de mim, como uma fonte de água cristalina jorrando para a eternidade, de alegria, de prazer, de certeza, de crescimento, de desenvolvimento, todo dom perfeito diz. Mais elevado, mais completo, mais duradouro, vem do alto. É uma dádiva de Deus e você deve buscar e pedir por este dom. Pense comigo da seguinte maneira. Mesmo antes de uma pessoa receber este dom perfeito que vem de Deus, nós já possuímos muitas dádivas tremendas e elevadas nessa vida. São dádivas que vêm de Deus também, embora não sejam as mais completas. Eu já mencionei várias delas, capacidade intelectual, oportunidades ao longo da vida, certas situações, mas ainda há outros tantos. Você, querido, você tem a capacidade de amar. Isso te foi dado por Deus. Você já pensou sobre isso em tua meditação? Como você poderia viver sem poder amar seu marido, a sua esposa? Seria impossível família, amizade, o poder de amar amigos próximos, crianças, pais. Como você e eu conseguiríamos ir adiante sem esta dádiva? É uma capacidade essencial, uma das principais bênçãos que Deus deu à humanidade. É uma dádiva que Deus dá ao ser humano. Mas veja, mesmo esta capacidade, esta dádiva tão tremenda, ela não está entre as melhores dádivas, entre os dons mais perfeitos, porque o amor neste mundo é algo imperfeito. Você ama alguém, então o tempo passa e você perde a paciência com ela, com ele. E a guerra fria, e a hostilidade, e as feridas, e as cicatrizes. Veja, Deus é tão gracioso, nos deu o poder e a capacidade de amar, mas por causa de nossos pecados, quão imperfeito é essa dádiva e habilidade. Mesmo este dom não está no patamar dos mais elevados, até que Deus transforme as nossas vidas e derreta o orgulho e tanta coisa terrível. Então essa dádiva se torna tão mais elevada, até que nós experimentemos o poder de Deus na conversão. É como uma criança pequenina, você já viu, eu tenho certeza, ali 3, 4 anos, dizendo para a mamãe: mamãe, eu te amo. E um minuto depois: eu te odeio, eu te detesto. E a mãe tem que aprender que essas coisas são tão voláteis, não é? É um grande dom, o amor, mas não é perfeito até que Deus entre em nossas vidas pelo seu perdão, pelo seu Santo Espírito. Há um outro além do amor. A consciência. A consciência é uma dádiva de Deus. Você não tem isso naturalmente, foi dado por Deus. Essa capacidade que nós temos de discernir entre o que é certo e entre o que é errado. Mas mesmo a consciência não está alocada entre os dons mais perfeitos, porque você não pode às vezes obedecê-la, nem quer. E às vezes você deseja reprogramá-la e afastá-la de você. E brinca com ela. A consciência talvez possa dizer a você: você mentiu. E você fez algo perverso e sujo. Ela pode te apontar este grande erro e tocar o alarme, a sirene. Sim, ela pode te ajudar a discernir isso. Mas a consciência não pode perdoar o teu pecado, nem lavar a tua culpa, nem te dar uma nova natureza, nem me tornar uma melhor pessoa, por maior que seja esta dádiva dada por Deus ao ser humano. A consciência, ela não é um dom perfeito. Somente o perdão de Deus, somente o dom de uma nova natureza, a dádiva da vida eterna, de um novo caráter. Esses são os melhores dons. Essas são as melhores dádivas. E você tem outras ainda, as dádivas recebidas da parte de Deus. A dádiva do conhecimento, talvez. Uma capacidade tremenda de compreender as coisas, fazer conexões e absorver as coisas. Mas não é uma dádiva perfeita, porque mesmo o conhecimento humano precisa ser o tempo todo atualizado e refeito e atualizado. Nós estamos descobrindo coisas que deixam para trás certos dogmas e paradigmas. Ainda embora seja um dom, não é perfeito. Você tem também a dádiva do prazer. Foi algo dado a você da parte de Deus, sabia?
E você pode sentir prazer. E há coisas maravilhosas que te fazem alegre, rir e sorrir. Coisas que te edificam, você tem prazer com elas. Que dádiva tremenda. E a bondade de Deus para com o ser humano. Dádiva do prazer, mas não é um dom perfeito. É uma dádiva magnífica, mas quão incipiente e quão curto é o dano do prazer. E há pessoas que por muitos anos não têm nenhuma satisfação na vida, nenhum motivo de rir, de sorrir. Não permanece, por isso não é perfeito. Oh, amigos, daqui a pouco você está abatido e depressivo, e procurando por um novo projeto, alguma coisa para fazer, porque não há alegria. Não, o perdão de Deus é o maior de todos os dons. A dádiva do perdão de meus pecados, porque quando você é perdoado, você não é perdoado apenas nesta vida, mas você é perdoado para sempre. E a nova natureza que você recebe com o perdão, um novo caráter, uma paz interior, algo que vem de Deus junto com o perdão, ter estas coisas tão melhores, tão mais elevadas, ter o dom da fé, ter o dom de conhecer a Deus e ser guiado por Ele. Como você pode obter isso? Deve ser essa a sua pergunta nesta noite. Como eu posso obter esse dom perfeito que vem de Deus? Veja, está aqui toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Você não pode comprar, você não pode merecer, você não pode adquiri-lo por si mesmo. É um dom de Deus. Deixe-me tomar essa oportunidade nos poucos minutos que ainda tenho para corrigir apenas um grande e imenso erro que todos nós cometemos no que se refere à religião. As pessoas às vezes dizem assim: sim, Deus, creio, ter a vida eterna, quero, o perdão certamente, um novo caráter, um lugar no céu, entrar na presença do Senhor, ser abençoado, resposta às minhas orações. Eu quero tudo isso, sim. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso merecer tudo isso de alguma maneira. Deus não vai me dar gratuitamente, eu preciso merecer. Então eu vou atrás de uma igreja ou de uma religião que me dê coisas para fazer. E faça isso, e faça aquilo, e dê tantos % para caridade, e suba nessa escadaria, e repita esses negócios aqui várias e várias vezes, e faça isso, e aquilo. Uma religião que me diz que eu posso realizar, que eu posso fazer por merecer e alcançar essa dádiva de Deus. Pague tanto, faça isso, se envolva em liturgias continuamente, não percam a procissão. Então eu vou fazer isso, e isso vai me ganhar a atenção de Deus, e a bênção de Deus, e a aceitação dele em um lugar no céu. Esse é o nosso grande erro. Não, amigos, todo dom perfeito vem do alto. É um dom, um presente, uma dádiva. Eu não posso pagar. Eu não consigo comprar, é impossível. Os nossos pecados são tão grandes, são tantos e imensos, as nossas ofensas contra Deus são tão inúmeras. Perdão e salvação e uma nova vida precisa ser uma dádiva de Deus que eu recebo quando eu me aproximo dele para o perdão. E peço ao Senhor por isso, quando eu reconheço diante dele a minha necessidade, quando eu me vejo como um pecador diante de Deus, um Deus justo que deve punir o pecado, mas que proveu a maneira de perdoar o pecado. E eu digo a ele: ó Senhor, como eu desejo ter o teu perdão, essa dádiva perfeita, e como eu desejo ser limpo da minha culpa e ter a certeza do teu amor e do teu perdão. Eu preciso disso acima de qualquer coisa nessa vida. Eu te peço hoje, me dê essa dádiva, me ajuda, Senhor, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. E Deus, para dar isso, Ele deve pagar por isso. Mas de que maneira Deus pagou? Bem, eu tenho certeza que você sabe, porque este é o centro e a essência de toda a mensagem do Evangelho. Que a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, Senhor, igual ao Pai em glória e divindade, e ao Santo Espírito, um dia, dentro de um plano estabelecido por Deus, a Trindade Santa, Jesus Cristo, assumiu um corpo e uma natureza humana e veio a este mundo e se fez um homem. E habitou aqui, e desceu do céu. E no grande plano de Deus, Ele permitiu a si mesmo voluntariamente ser preso, foi traído, foi preso e ser julgado, o mais terrível e desonesto de todos os julgamentos na história da humanidade. Mas foi a vontade de Deus que isso fosse assim. E assim Ele foi àquela cruz, como você já leu ou ouviu, e pregado ali naquele lugar chamado de o Calvário.
Ali Deus poria sobre ele toda a culpa e toda a punição de todos aqueles que um dia confiariam em Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e puniu ele em nosso lugar. Foi assim que ele pagou, foi assim que ele adquiriu o direito de dar o dom do perdão e da vida eterna. Puniu o seu próprio Filho e derramou sobre ele toda a sua ira contra o pecado. Algo pré-estabelecido, predeterminado por Deus. Ele suportaria tudo isso e ali pagaria por nosso perdão. Deus é tão justo que Ele deve punir o pecado, amigos. Ele não pode negar a sua própria natureza santa, nem a sua lei, e simplesmente fechar os seus olhos para os nossos pecados. Ele deve punir o nosso pecado. Como poderia Ele punir o pecador e amar o pecador somente por meio dele? Ele mesmo sofrer a consequência de nossos pecados e de nossa culpa. A coisa mais tremenda que um dia aconteceu na história humana foi a expiação, a morte substitutiva do Filho de Deus. E assim, amigos, ele adquiriu este direito. E é por isso que ele pode dar o dom do perdão e da vida eterna. E um novo caráter, e o dom vital da eternidade, do amor, da presença do Senhor em nossas vidas. Esses são dons perfeitos, elevados. Como eu gostaria de ter mais tempo, veja esse versículo. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Por que Tiago está dizendo isso? Porque ele quer que nós saibamos que Deus é o Pai das luzes, bem, queridos? Se Deus é o Pai ou o Criador das luzes, do sol, da lua, das estrelas, se Ele trouxe à existência esses globos, essas esferas imensas e poderosas e mais gloriosas do que nós, se Ele é capaz de trazer à existência e sustentar estas coisas, isso significa que Ele é capaz de dar o perdão e garantir o perdão. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Há um problema aqui, porque do nosso ponto de vista, o sol varia, ele dorme, do nosso ângulo aqui, obviamente, e as estrelas mudam em sua glória, mas em Deus não há sombra nem mudança de variação. E enquanto as estrelas e os planetas da nossa perspectiva parecem mudar, Deus, o Pai de misericórdia, que entregou o seu Filho uma vez por todas naquela cruz, para perdoar pecadores, Ele nunca mudará, Ele nunca variará. A sua palavra não muda, a sua ira contra o pecado não muda, a sua misericórdia para aqueles que vêm e se aproximam de seu Filho também não muda. O seu cuidado por aqueles que o buscam jamais será alterado. Se você se aproxima do Senhor e talvez você tenha dúvidas, será que Ele vai me receber? Será que Ele vai me aceitar e perdoar os meus pecados? Eu sei que Ele perdoou o pecado daquela pessoa e transformou essa pessoa, mas será que Ele aceitaria a mim? Aqui está uma promessa. Se você vier a Ele como pecador e pedir por esse perdão e essa dádiva, Ele te dará e Ele garantirá que você experimentará isso e saberá que Ele te amou e te salvou. Se você simplesmente crer e vir e se aproximar, Ele é perfeito. Deus é eterno e perfeito e não muda. Se Ele mudasse, Ele não seria Deus, se Ele alterasse a sua palavra. E esse é o nosso texto, queridos. Um texto que nos diz que nós podemos confiar no perdão de Deus, nos arrepender de nossos pecados, entregar a nossa vida a Ele e confiar em Jesus Cristo. Amigos, peça a Deus ainda hoje pelos melhores dons. Venha diante do Senhor antes que esta noite termine. Antes que você encoste a tua cabeça no travesseiro e peça ao Senhor pelo maior de todos os dons. Peça pelo perdão de teus pecados e você receberá o perdão. E você receberá a vida e um novo caráter e a certeza de vida eterna. Peça a Ele que te faça um filho de Deus, uma filha de Deus. Peça e você receberá o maior de todos os dons. É isso que nós precisamos. Mais do que qualquer outra coisa nesta vida, peça a Ele pelo perdão e a vida eterna. Vamos orar juntos.